Oi pessoal, Andrea Pointon mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre financiamento. A gente fez um vídeo inicial e hoje a gente vai tentar responder algumas perguntas que surgiram, alguns comentários que surgiram para tentar esclarecer um pouquinho mais de detalhe, aproveitando de novo a visita da Flávia, que agora é vítima dos vídeos. Então vamos lá, uma das primeiras perguntas que surgiu é com relação à idade para financiamento. Tem limite para financiar? Não, inclusive essa pergunta, ela acontece frequentemente. O pessoal sempre pergunta, fala, eu tenho 60, eu tenho 70 anos, vou fazer um financiamento de 30 anos, o banco faz esse financiamento. Aqui é contra a lei, aqui é considerado discriminação, tá? A gente não fazer financiamento se a pessoa tem, por exemplo, 70, 75 anos, parece que no Brasil existe uma lei sobre isso, os bancos, mas aqui não, a pessoa pode ter 80 anos, 100 anos e ainda assim fazer um financiamento por 30 anos. Então, maravilha. Isso era uma pergunta realmente que é comum e apareceu, então a gente está aproveitando para esclarecer. Uma outra pergunta com relação se você tiver mais de uma pessoa ou mais de uma família, talvez, enfim, ou duas pessoas ou dois casais, enfim, se eles estiverem comprando a casa juntos, em conjunto, duas pessoas querem comprar a casa. É claro que a gente está falando ainda de uma maneira genérica, mas pode fazer isso? Pode duas pessoas financiarem junto? Pode. Sim, o que vai ser feito também, como já foi dito no outro vídeo, será uma análise financeira das pessoas que querem estar no financiamento. E aí então, se ambos... Todo mundo qualificar. Sim, se todos qualificarem, claro, a gente pode ter mais de uma pessoa no financiamento. Legal, então o importante é que se tiver, de repente, então são duas pessoas ou três pessoas que querem entrar, porque às vezes acontece, o pessoal quer comprar, é um investimento, quer fazer em sociedade, e é uma pergunta que acontece bastante. Então, de certa forma, se são três pessoas, que é que a gente está, sei lá, colocando um cenário, os três têm que mandar documentação e os três têm que qualificar, certo? Sim, a documentação vai aplicar para todos que estão no financiamento. Legal. Bom, seguindo então, já que a gente falou um pouquinho que todo mundo tem que qualificar, falamos um pouquinho sobre documentação, você consegue dar uma... a gente falou um pouquinho antes de uma maneira genérica, mas se você tivesse que listar, de repente, de uma maneira genérica, todos os documentos, se sou eu agora, o que são esses documentos para começar? Claro, vamos elaborar um pouquinho a documentação. Seria a cópia do passaporte com visto, o imposto de renda nos últimos 2 anos, ou uma carta do contador mostrando os rendimentos anuais nos últimos 2 anos. Estamos falando de comprovante de residência, extrato bancário dos últimos 4 meses no Brasil e, muito importante, conta bancária aberta nos Estados Unidos. Tá? Não pode esquecer de quando estiver aqui, olhando a casa, entrando em contrato, olhando sobre aonde investir, como investir, de parar num banco. É bem simples, né, André? Sim, a abertura de conta é bem simples. Abrir conta bancária aqui é um processo extremamente simples, com poucas exigências. Sim. Então, é rápido, é realmente simples, é parte da documentação, é parte da exigência do banco, todos os clientes ter conta bancária aqui nos Estados Unidos. Tá, então deu uma esclarecida um pouquinho no tipo de documentação, que volta um pouquinho no que a gente falou. Não é nada absurdo, não é um monte de documentação, mas algumas coisas são importantes a gente prestar atenção. O passaporte com o visto válido. Então, assim, entendendo que você tem que ter esse visto válido. Você tem que estar com esse visto no seu passaporte. E pode parecer absurdo esse meu comentário, mas tem gente que às vezes faz a compra do imóvel sem estar aqui. Você pode comprar um imóvel sem estar presente, mas você tem que ter esse visto no seu passaporte. E com relação à conta bancária, que a Flávia fez observação também, normalmente a gente vai sempre dar esse auxílio e acompanhar todo mundo. Na verdade, em outros assuntos que vão ser o registro do imóvel, um contador, abertura de conta em banco, e a gente pode entrar nesse detalhe mais pra frente com um outro vídeo talvez, mas são detalhes importantes para o processo de financiamento caminhar e começar de uma maneira correta já, né? Desde o começo ele fluir bem. Uma outra pergunta com relação ao período de financiamento, porque no Brasil eu acho que, eu não sei se você escolhe ou se é diferente, eu não tenho conhecimento profundo, mas eu sempre tenho essa pergunta, mas eu vou financiar, por quanto tempo é esse financiamento? Quanto tempo? Tá. O financiamento aqui ele é feito por 30 anos, tá?
E essa pergunta sempre existe, principalmente com o investidor estrangeiro. Ele sempre acha 30 anos muito tempo. Só que o que muitas vezes a gente não entende é que 30 anos é um parâmetro bancário aqui para que sua prestação mensal ela não seja tão alta. Então, o cliente ele pode quitar esse imóvel depois de 2 anos, sem nenhuma restrição. Ele pode amortizar essa dívida depois de 2 anos, sem nenhuma restrição. Então, realmente, esse 30 anos é realmente um parâmetro, seria uma exigência bancária, mas o cliente ele pode quitar. Ele não está preso a isso, ele porque não acho que tá o medo é isso, né? Essa insegurança de pensar, nossa, agora eu comprei um imóvel, eu fico durante 30 anos pagando uma prestação. Então esse que é o ponto, quer dizer, o 30 anos, pelo que eu entendo, é um padrão base, sempre que a gente faz financiamento vai vir por 30 anos, não quer dizer que você tem que ficar 30 anos pagando a casa. Flávia, mais uma pergunta. Isso. Se existe alguém que já comprou um imóvel, já financiou, e ele quer comprar mais fazer mais um financiamento, então a gente pode ter vários financiamentos ou múltiplos financiamentos ao mesmo tempo? Sim, contando que o cliente ele esteja aprovado, contando que ele seja qualificado com os rendimentos, ele pode ter mais de 1, 2, 3, 4 financiamentos. Eu acho que uma outra pergunta, a última pergunta pra gente fechar aqui o vídeo, mas que são pontos que sempre aparecem, são perguntas comuns. Que a ideia do vídeo realmente é educar, esclarecer. É claro que sempre a gente falando com a Flávia, vocês vão aprender muito mais e poder entender o cenário real para vocês, qual seria a sua parcela, quanto seriam os seus juros. Não é um processo, como a gente falou, não é um processo demorado, não é um processo difícil e vale a pena sim entrar em contato para entender de uma maneira real. Dependendo do dinheiro que você está pretendendo gastar, quanto provavelmente seria a sua prestação, que eu acho que é uma preocupação geral, é uma preocupação normal de todo mundo. Então, a última pergunta só hoje aqui no vídeo para a gente poder encerrar seria com relação à venda de imóvel. Uma pergunta que eu recebo bastante, claro, como corretora, o pessoal tem um imóvel, ficou alguns anos com o imóvel, ele está financiado, e o pessoal às vezes tem receio ou até de comprar financiado, porque eles pensam, se eles precisarem vender, eles têm que quitar esse financiamento? A resposta é não. Ele não precisa quitar o financiamento. Ele pode vender o imóvel e o imóvel será quitado através da venda. Então ele não precisa nem quitar o financiamento, nem tentar achar alguém para repassar, que é uma outra preocupação. Isso. Nossa, para quem que eu repasso esse financiamento? Não é o costume daqui, não é o que vai acontecer. Maravilha. Então não existe receio com relação à compra de um imóvel, pelo menos não no sentido de pensar, eu não quero comprar financiado porque eu vou ter que repassar, eu não sei o que fazer com o meu financiamento, eu vou ter que ficar 30 anos pagando financiamento. Nada disso é uma realidade. Então o processo de financiamento ele é mais simples, ele é mais rápido, e ele foi feito para atender a necessidade do investidor estrangeiro. Isso aí. Então ele é muito mais acessível do que a gente imagina. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer mais algumas dúvidas de vocês com relação ao financiamento. Obrigada, Flávia. Obrigada a você, Andréa. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.